Você está viciado em começar, não em terminar. Existe um padrão silencioso que destrói mais sonhos do que a falta de talento, mais planos do que a falta de oportunidade, e mais vidas do que qualquer obstáculo externo. E o problema é que a maioria das pessoas nem percebe que está presa nele. Elas acreditam que estão evoluindo, que estão tentando, que estão buscando o melhor caminho. Mas, na realidade, estão apenas repetindo o mesmo ciclo, de novo e de novo. Você já começou algo com empolgação? Um projeto, um treino, um hábito, um plano de mudança? Naquele momento inicial, tudo parecia diferente. Você sentia energia, clareza, motivação. Parecia que dessa vez seria real. Dessa vez você iria até o fim. Mas então, com o passar dos dias, algo mudava. A empolgação diminuía. O esforço começava a pesar. E, quase sem perceber, você desacelerava, até parar completamente. E então, em vez de terminar, você fazia o quê? Começava outra coisa. Um novo plano. Um novo objetivo. Uma nova tentativa. E o ciclo recomeçava. Existe algo desconfortável nisso tudo. Porque no fundo, você sabe. Você não tem dificuldade em começar. Você começa rápido. Você começa com energia. Você começa com intenção. O seu problema nunca foi o início. O seu problema é o meio. E principalmente, o fim. A maioria das pessoas não está viciada em evolução. Está viciada na sensação de começar algo novo. Porque começar dá prazer. Começar cria a ilusão de mudança. Começar faz você sentir que está saindo do lugar, mesmo quando não está. Mas terminar é diferente. Terminar exige consistência. Exige enfrentar o tédio. Exige continuar quando não há mais novidade. Exige seguir em frente quando a motivação já foi embora. E é exatamente por isso que quase ninguém termina. Existe uma razão psicológica para isso que poucas pessoas entendem. Quando você começa algo novo, seu cérebro libera dopamina. Não porque você já fez algo relevante, mas porque você tem a expectativa de fazer. A promessa de mudança já é suficiente para gerar prazer. É como se sua mente dissesse, agora vai. Mas quando você entra na fase do processo, aquela fase repetitiva, silenciosa, sem glamour, essa dopamina desaparece. E no lugar dela, surge algo muito mais difícil de lidar, o desconforto da continuidade. É aqui que a maioria das pessoas falha. Porque nesse momento, não há aplauso. Não há novidade. Não há emoção forte. Existe apenas repetição. Esforço. Disciplina. E, para alguém que está condicionado a buscar sempre aquele pico inicial de empolgação, isso parece insuportável. Então a mente cria uma saída. Ela começa a sugerir novas ideias. Novos planos. Novos caminhos. Ela diz que talvez aquele projeto não seja o ideal. Que talvez exista algo melhor. Mais alinhado. Mais eficiente. Mais interessante. Mas isso é uma armadilha. Porque o problema não é o que você começou. O problema é que você nunca fica tempo suficiente em nada para ver resultado. Existe um momento específico em qualquer processo que define tudo. Não é o começo. Não é o fim. É aquele ponto no meio, onde você já não está mais empolgado, mas ainda não chegou em lugar nenhum. Esse é o ponto mais perigoso. Porque é ali que você começa a questionar tudo. É ali que você pensa em desistir. É ali que você começa a procurar outra coisa para começar, só para sentir de novo aquela sensação inicial. E é ali que a maioria das pessoas perde. Agora imagine duas pessoas. As duas começam no mesmo dia. As duas têm o mesmo objetivo, a mesma energia, a mesma intenção. Mas depois de algumas semanas, a primeira pessoa começa a sentir o peso do processo. Ela fica entediada, desmotivada, e decide parar. Ou pior, decide começar outra coisa. A segunda pessoa também sente tudo isso. Também fica cansada. Também perde o entusiasmo. Mas ela continua. Mesmo sem vontade. Mesmo sem emoção. Mesmo sem garantia. Com o tempo, algo começa a acontecer. A primeira pessoa acumula começos. A segunda acumula resultados. E essa diferença, no início, parece pequena. Mas ao longo dos meses, dos anos,
ela se torna brutal. Porque enquanto uma vive em ciclos infinitos de tentativa, a outra constrói algo sólido, algo real, algo que cresce. E tudo isso por causa de uma única habilidade: continuar. Existe uma verdade difícil que precisa ser dita. Você não precisa de mais ideias. Você não precisa de mais motivação. Você não precisa de mais planos. Você precisa terminar o que começou. Mas terminar não significa perfeição. Não significa fazer tudo impecável. Significa simplesmente chegar até o fim, mesmo que seja imperfeito. Mesmo que seja difícil. Mesmo que você não esteja mais animado. Porque é no final que as coisas começam a fazer sentido. É no final que você vê resultado. É no final que você evolui de verdade. E mais importante, é no final que você constrói identidade. Porque cada vez que você abandona algo no meio, você ensina sua mente que desistir é aceitável. Que parar é normal. Que o desconforto deve ser evitado. Mas cada vez que você termina algo, você ensina o oposto. Você prova para si mesmo que é alguém que vai até o fim. E isso muda tudo. Existe um momento, durante qualquer jornada, em que a sua mente vai tentar te convencer de que parar faz sentido. Ela vai apresentar argumentos lógicos. Vai parecer racional. Vai parecer até inteligente desistir. Mas na maioria das vezes, isso não é sabedoria. É fuga. Fuga do esforço. Fuga do desconforto. Fuga da repetição. E se você não perceber isso, vai continuar trocando progresso por alívio momentâneo. Agora pensa na sua vida com honestidade. Quantas coisas você começou e não terminou? Quantos projetos ficaram pela metade? Quantas promessas você fez para si mesmo e abandonou no caminho? E mais importante, quantas vezes você se convenceu de que o problema era o projeto, quando, na verdade, era o seu padrão? Isso não é sobre falta de capacidade. Isso é sobre falta de permanência. Existe uma força silenciosa que só aparece para quem permanece tempo suficiente. Ela não surge no início. Não surge no entusiasmo. Ela surge depois, quando você já passou pelo desconforto, pela dúvida, pela vontade de parar. Essa força é consistência acumulada. E ela transforma tudo. O treino começa a ficar mais leve. O trabalho começa a fluir melhor. O aprendizado começa a fazer sentido. O progresso, que antes parecia invisível, começa a aparecer. Mas quase ninguém chega nesse ponto. Porque quase todo mundo desiste antes. E isso cria uma ilusão perigosa. A ilusão de que nada funciona. De que é difícil demais. De que talvez aquilo não seja para você. Mas não é verdade. Você simplesmente não ficou tempo suficiente. Existe uma diferença enorme entre testar algo e se comprometer com algo. Testar é superficial, é temporário, é condicionado ao humor. Comprometer-se é diferente. É decidir antes que vai até o fim, independentemente de como você se sente no meio do caminho. E essa decisão muda completamente a forma como você age. Porque quando você se compromete de verdade, desistir deixa de ser uma opção. E quando desistir não é uma opção, você encontra formas de continuar. Mesmo cansado. Mesmo desmotivado. Mesmo sem vontade. E é exatamente isso que separa quem constrói algo de quem apenas tenta. Agora existe um ponto ainda mais profundo nisso tudo. Quando você para de começar coisas novas o tempo todo, e começa a terminar o que já começou, sua vida desacelera de uma forma diferente. Você para de viver em busca de novidade. E começa a viver em busca de profundidade. E profundidade exige tempo. Exige repetição. Exige paciência. Mas é na profundidade que as coisas realmente valem a pena. Porque é ali que você se diferencia. É ali que você se torna raro. E em um mundo onde todo mundo começa, mas quase ninguém termina, terminar se torna uma vantagem absurda. Agora presta atenção nisso. O problema não é você começar demais. O problema é você abandonar cedo demais. E enquanto você não corrigir isso, nada vai mudar de verdade. Você pode assistir mais vídeos. Pode aprender mais estratégias. Pode buscar mais motivação. Mas se continuar desistindo no meio, tudo isso será inútil. A mudança começa quando você toma uma decisão simples. Parar de começar coisas novas,
e começar a terminar o que já começou. Pode parecer básico, mas é isso que muda tudo. Porque a disciplina real não está no início. Ela está na continuidade. E o caráter real não aparece quando você está motivado. Ele aparece quando você não está. E mesmo assim continua. No final, a pergunta não é quantas coisas você começou. A pergunta é quantas você teve coragem de terminar. Porque é isso que constrói resultados. É isso que constrói identidade. É isso que constrói uma vida que realmente avança. Se esse vídeo fez você perceber algo sobre o seu próprio padrão, escreve aqui nos comentários a palavra terminar. Eu quero ver quem realmente entendeu que não precisa de mais começos, precisa de mais finais. E se você quer desenvolver disciplina, consistência e uma mentalidade que vai até o fim, se inscreve no canal Caminho do Guerreiro e deixa o seu like. Porque aqui, a gente não vive de começos. A gente vive de terminar o que começou.